Vamos ver então aqui o vídeo mais perturbador do TikTok. Será mesmo? O que tem de perturbador nesse vídeo? Vamos ver então. Eu gostaria de dizer que ele foi inspirado em um vídeo do Nick Crowley, que é um canal muito interessante de mistérios lá da gringa, e como eu achei bem interessante, eu resolvi trazer para vocês, que diferente dos vários vídeos relacionados a mistérios no TikTok, esse parece ser bem verídico, e você vai entender mais a fundo, ao decorrer desse vídeo, é claro. Então, sem mais enrolação, vamos lá. Bora pro vídeo. O início de tudo. Vamos lá. No mês de fevereiro de 2022, um TikToker conhecido por fazer várias explorações urbanas segue... Puta que me pariu. Olha onde é que esse cara tá metido, velho. Não, isso aqui é doente. Isso aqui, olha. Eu não sei se eu teria coragem de entrar numa greta dessa aí que eu mal caibo. Tá de sacanagem, hein? Putz grilo. em mais de uma de suas gravações. Seu local de moradia é a China, mas como se não bastasse, as intenções desse TikToker não era explorar de forma aleatória os locais. Bom, na verdade, pelo menos dessa vez ele tinha um local em mente, porque esse local era envolto por um mistério. Muitos referiam esse local até mesmo como um laboratório, mas não se tratava de um simples laboratório abandonado, porque alguns resquícios e coisas estranhas se encontravam armazenados nesse local, que mais adiante vocês vão entender tudo. Mas dando seguimento, e como um explorador urbano, esse TikToker se sentiu ainda mais tentado em ir até o local, por conta dos rumores que cercavam aquele estranho ambiente. Afinal, seria um local perfeito para gravar uns vídeos e chamar atenção ali na internet. De forma inocente, então, o homem resolve se aproximar desse local, na esperança que a cada passo que ele desse, cada vez mais ele descobriria sobre o que era esse local, e todos os rumores acerca desse local seriam desmistificados. Mas a curiosidade é que quanto mais ele se aproximava, com mais dúvidas e perguntas ele ficava. Então ele finalmente postou o vídeo em sua página do TikTok. E de uma coisa é certa, se ele queria chamar atenção e viralizar com um vídeo desse local, definitivamente ele conseguiu. Bom, como eu disse no início do vídeo, diferente de vários vídeos que são postados no TikTok, a grande maioria deles, que são envolvidos em um mistério, são fakes. Mas para se ter uma noção, dessa vez o vídeo que esse TikTok gravou, sequer eu posso mostrar algumas partes, porque é bem possível que o YouTube colocaria uma bela restrição no meu vídeo. Mas eu vou mostrar alguns pedaços e em seguida eu vou narrar os acontecimentos após isso. Mas adiantando um pouco o contexto desse vídeo, a primeira coisa que esse homem sente quando entra nesse suposto laboratório abandonado é um cheiro insuportável. E por conta disso, o homem resolve colocar uma máscara que reduz o cheiro, mas mesmo assim era tão forte que mesmo com a máscara ele ainda conseguia sentir. Então de imediato ele começa a suspeitar que, de fato, tinha algo muito estranho naquele local. E à medida que ele se adentrava no prédio, mais o cheiro aumentava. Então, seguido pelo cheiro, ele chegou até uma das partes do prédio, especificamente no porão. E nesse porão haviam várias salas envoltas por um concreto e um túnel escuro. O que por si só, eu já teria me mandado dali. Eu já teria virado... Não. Eu acho que eu ia ficar mexendo ali para descobrir mais alguma coisa. A grande maioria diz que vai embora. Não, eu vou embora. Mas chega ali na hora, tu pá. Mas o que será que tem aqui atrás, cara? O que tem nesse corredor? O que tem nessa porta? O que tem aqui? O que tem ali? A grande maioria fica. E vai pesquisar. Vai ver o que tá rolando. Mas acontece que, ao se aproximar de uma das salas, ele não tinha dúvida que o cheiro estava vindo daquele local, porque estava muito forte. Então, ao se aproximar, ele liga a sua câmera no exato momento da sua entrada e filma algo totalmente bizarro. Quando ele entra no local, ele se depara com uma espécie de piscina sem água. E dando uma olhada nessa piscina, aparentemente parecia apenas uma piscina abandonada mesmo. Mas ao apontar a câmera para ela, nos primeiros momentos dá para notar uma água verde, bem espessa, parecendo uma água velha, cheia de musgo. Mas depois de alguns segundos do vídeo, dá para notar algumas coisas flutuando dentro dessa água, como defunto de crianças e alguns pedaços de espelho. E dando ênfase nos defuntos, eram bebês, e não era apenas um, mas sim vários deles, se decompondo na água. Quando o homem percebe então o que de fato tinha nessa piscina, ele sai correndo da sala. Eita porra, até agora eu fiquei... Oxi!
Vou ter que ver esse vídeo na íntegra. Vou lá no TikTok ver isso aí de verdade. Porque aqui eu não. Fala Rapaz. e desliga sua câmera. Então, o Oxe. vídeo do TikTok é realmente bem assustador. Claro que quando ele postou, o seu vídeo foi bombardeado com reações mistas. E um detalhe que eu esqueci de mencionar é que durante o vídeo ele chega até a cogitar que poderia ser bebês cenográficos que foram utilizados em algum filme de terror ou algo assim. Então ele preferiu acreditar que de fato se tratava disso, assim como as pessoas que viram esse vídeo, né? Já outras pessoas acreditam ser um vídeo fake, né? Principalmente pelo comportamento exagerado do homem e a própria edição do vídeo, que deixa tudo ainda mais sombrio. Mas é claro que dentro dessa comunidade que foi gerada, também tinha algumas pessoas que realmente ficaram preocupadas, porque os corpos pareciam muito reais, além de que havia um estágio de decomposição. Alguns estavam mais inteiros, digamos, já outros estavam totalmente decompostos. O que, se fosse fake ou algo cenográfico, presumivelmente todos estariam com a mesma aparência. Além de falar do cheiro, né? Já que se fossem bebês de plástico ou algo assim, não haveria motivo nenhum para ter um cheiro forte lá dentro. Então, seguindo essa linha de pensamento, se realmente esse vídeo de alguma forma for real, então a pergunta crucial é: por que aqueles corpos estavam lá? Principalmente em um laboratório abandonado. E dado o estado de decomposição, era impossível dizer que aqueles corpos estavam lá há muito tempo. Bom, devido a esse vídeo ter sido postado em 2022, não dá para dizer que isso faz parte do sistema da China. E você deve estar se perguntando que sistema é esse, né? Se tratava basicamente da taxa de natalidade, onde na China só era permitido ter apenas um filho por família. Só que isso foi abolido totalmente em 2015, além de que não tem como ser um caso antigo, porque, como eu disse, pelo estágio de decomposição, esses corpos estavam ali por cerca de alguns meses apenas. Além de que não continha apenas corpos de bebês, tinha alguns corpos no vídeo que pareciam ter ali uma idade de uns 5 anos, o que descarta a ideia totalmente. Passado alguns meses, aquele alvoroço e especulações começaram a desaparecer. As pessoas simplesmente deixaram isso de lado e aceitaram a resposta daquele vídeo como sendo algo fake e armado. O próprio TikToker também parece ter deixado de lado toda essa história e seguiu em frente, postando vários vídeos de exploração em outros locais, como era de costume em sua página. E em nenhum momento após isso, ele comentou novamente sobre aquele misterioso laboratório. Então foi questão de alguns meses para esse vídeo acabar caindo no esquecimento. Mas uma chama se reacendeu, e no dia 26 de dezembro de 2022, o TikToker resolveu mais uma vez cruzar aquela estrada que levava ele até aquele misterioso laboratório. Dessa vez, Se fosse verdade, eu jamais colocaria o pé novamente naquele lugar. Aí eu acho que foi um erro dele. Se a história é verídica, eu já ia acionar os homens e ia dizer, ó, o negócio é o seguinte, não sei, mas tem alguma coisa errada aqui, ó. Mas nem sei se pode, né? Por nada o cara chama os homens quando vê, como é que tu descobriu isso aqui, meu amigo? E bababá, não sei não, hein? Duvidoso. quando ele entrou no túnel, as coisas pareciam diferentes, porque dessa vez ao entrar, ele encontra várias garrafas velhas e alguns tubos que parecem ser de plástico, que até então, na vez passada, não havia nada lá. Além de que, ao se aproximar da piscina, tinha algumas roupas infantis jogadas no chão, incluindo um boné que parecia de algum desenho animado. Além de que a piscina agora não estava totalmente exposta, agora tinha uma espécie de lona cobrindo ela, para não mostrar o que havia ali dentro. Mas o TikTok resolveu ir para outra extremidade da piscina, e ali tinha uma abertura que era o suficiente para olhar o que estava lá dentro daquela piscina. E sim, os corpos continuavam lá, mas o grande detalhe é que dessa vez os corpos se encontravam ainda mais decompostos. Então a ideia de que os corpos eram objetos cenográficos, nesse exato momento foram totalmente descartados pelo próprio TikToker. Afinal, se passaram 10 meses desde sua última visita, e o mais bizarro de tudo isso é que havia alguns corpos que já se encontravam em estágio tão avançado de decomposição que era possível ver os ossos, principalmente os ossos da costela e do crânio. E eu realmente não posso mostrar o vídeo, né? So what is ClickUp? ClickUp is Mas parecia ser algo muito real para alguém que apenas queria chamar atenção na internet. É possível até notar a mudança de opinião do TikToker, que antes referia os corpos como algo cenográfico, mas a partir desse momento ele chamava apenas de cadáveres mesmo. No fim do vídeo, o homem revela a data e a hora da gravação desse vídeo, e simplesmente vai embora do local. Então novamente esse assunto veio à tona, e dessa vez algumas pessoas que apontavam de todas as formas que o vídeo era fake,
começaram a acreditar na veracidade, porque realmente não era possível alguém conseguir reproduzir um corpo em decomposição daquela forma. Nem em filmes de grande orçamento os detalhes eram tão reais assim. Então dificilmente alguém teria o trabalho de reproduzir cópias super fiéis de corpos em decomposição, até porque seria muito caro, e para um vídeo de TikTok, acho que isso não seria muito viável, né? Levando em consideração esses detalhes e com mais pessoas acreditando na veracidade desse vídeo, algo que chamou muita atenção das pessoas é que aquelas roupas e garrafas não estavam lá na vez passada, o que significa que esse lugar estava sendo frequentado ainda. E o pior de tudo é que o número de corpos aparentemente tinha aumentado, desde a última vez que o homem foi lá. Então seja o que for que o homem tenha encontrado, ainda estava acontecendo. Apesar desse acontecimento, isso não impediu que o TikToker retornasse novamente ao local, apenas alguns dias após a sua segunda visita. E digamos que nessa terceira visita, ele decidiu não apenas focar naquela sala em específico, mas sim explorar ainda mais aquele local. E as coisas começam a ficar cada vez mais estranhas, porque dessa vez ele conseguiu encontrar nas outras salas alguns tubos que continham fetos dentro, alguns crânios e até mesmo uma vértebra empilhada em cima de vários outros ossos. Inclusive, haviam vários sacos contendo restos de esqueleto, mas dessa vez não eram apenas crianças, porque os ossos pareciam ser de humanos totalmente crescidos. O que significa que dentro desse prédio abandonado, haviam corpos que variavam desde recém-nascidos, crianças e até adultos. E por fim, um último vídeo foi lançado. E nesse vídeo, dessa vez, era explorando o andar superior do prédio. E foram encontrados mais ossos pertencentes a crianças, além de mais acessórios infantis, incluindo sapatos e máscaras. E mesmo após esses 4 vídeos, muitas perguntas ainda são feitas, porque apesar das gravações, nunca deu para saber de fato o que estava acontecendo naquele laboratório. Os vídeos em si geraram inúmeras teorias. Uma delas é que se tratava de um serial killer que usava esse local para despejar os corpos de suas vítimas. E isso de certa forma poderia fazer sentido, porque seria um local perfeito para esconder vítimas. Afinal, dificilmente alguém iria ter um local abandonado dessa forma aí, Mas o principal problema dessa teoria é a escala de tudo, porque haviam muitos corpos para tudo ter sido feito por apenas uma pessoa. Mesmo sendo um grupo de várias pessoas, digamos, as mesmas teriam inúmeras dificuldades para reunir tantas vítimas assim. Então, levando tudo isso em consideração, tem uma teoria que faz mais sentido e fez com que muitas pessoas começassem a mudar suas crenças para outras teorias, que essa foi a mais popular no caso. E a teoria se baseava no seguinte: esse local estava sendo usado como uma espécie de comércio de órgãos no mercado negro. Essa ideia bateu, hein? Essa ideia aí é a mais plausível. Caraca, o ser humano é um bicho desgraçado, né, velho? Que isso, tu tirar a vida de um pra... Não, tá de brincadeira. Se tornou um ponto principal depois da postagem no segundo vídeo, porque muitos dos corpos tinham aberturas em suas cavidades torácicas, revelando assim que supostamente todos pareciam não ter órgãos internos. Então todos os corpos mortos ali naquele local tinham apenas um objetivo: a venda dos seus órgãos. E o pior é que na mente de muitos, isso não estava sendo simplesmente feito por apenas algum grupo aleatório. Em vez disso, o próprio governo estava envolvido nessas atrocidades. E aí você se pergunta por quê? Mas a China nunca teve muito êxito no quesito de doações de órgãos, porque culturalmente os chineses acreditam que o corpo é algo sagrado. Então após a morte, o corpo deve permanecer intacto. Então a China é o local que tem uma das menores porcentagens de doadores de órgãos de todos os tempos. Mas o curioso dessa história é que a China é um dos locais mais fáceis para obter um transplante de órgão, principalmente para pessoas que têm uma boa condição financeira. Muitos até viajam. Oxe, como é que é isso aí? Essa história aí tá mal contada, hein? Ué. Tem um menor índice de doação, mas tem uma maior facilidade para conseguir órgão. Eita, história cabeluda, hein? Para conseguir um transplante de forma mais imediata, coisa que em outros países demorariam anos assim para conseguir um. E lá é possível em questão de semanas. Só que óbvio, apenas se você tiver dinheiro. O que levanta o questionamento: se o país é um dos que menos doam órgãos, de onde vêm esses transplantes? Nos últimos anos, a China foi pega executando prisioneiros que não foram condenados à morte, simplesmente para usar seus órgãos e vender a um preço exorbitante. E acontece que nas prisões, uma coisa que não se tem são crianças.
Então, quando uma criança precisa de um transplante de órgão, de onde viriam esses órgãos? Aí que entra a teoria, né, de que a China nos últimos tempos tem feito algumas coisas obscuras debaixo do pano para conseguir esses órgãos, como sequestrar e até mesmo matar crianças inocentes, para simplesmente usar seus órgãos e salvar crianças de famílias ricas, para assim lucrar de forma exorbitante. Só que assim, obviamente que isso é uma teoria, mas é uma crença bastante comum, principalmente na China, porque a própria população se questiona sobre esse caso de transplante. E vendo que os vídeos do TikToker poderiam estar vinculados a isso, a comunidade em volta desse caso começaram a ficar indignados com a situação, com muitos apontando o dedo de forma convicta que o governo estava envolvido naquilo. No dia 15 de janeiro de 2023, o TikToker então sumiu por completo das redes sociais, ao ponto da sua conta se tornar privada. E a explicação mais plausível é que, como esses vídeos começaram a tomar uma outra proporção, ao ponto do governo estar envolvido, o medo então ele resolveu sumir do mapa, para que não acontecesse algo de pior. E é óbvio, né, que quando a conta do homem sumiu, muitas pessoas especularam que o governo já tinha silenciado ele, ou até mesmo ele já tinha sido preso por algum local aí da China, ou, por que não, né, morto. Então, nas redes sociais, as próprias pessoas começaram a nomear ele como um herói, por ter arriscado sua vida para mostrar ao mundo o lado obscuro do Japão. E a maioria das pessoas já estavam conformadas que o TikToker nunca mais daria as caras novamente. F para o nosso amigo, né? Mas acontece que depois de algumas semanas, sua conta reaparece, com os vídeos ainda postados. E além disso, ele começou a postar novos vídeos como se nada tivesse acontecido, explorando locais sombrios, mas sem de forma alguma comentar sobre os vídeos do laboratório, o que novamente levou as pessoas a especularem que ele foi silenciado e proibido de falar sobre o assunto novamente. Já outras pessoas acreditam que tudo isso foi meramente planejado para parecer tudo real, porque se fosse algo verídico mesmo, a possibilidade do TikToker permanecer vivo eram mínimas, além de que ele nunca chegou a revelar esse local para ninguém, gerando inúmeras dúvidas, né? Mas os corpos em si pareciam muito reais, então de fato não dá para saber. A minha teoria é que silenciaram ele completamente, não deram o fim nele, por quê? Porque se desse o fim, a suspeita já estava grande, né? O negócio já estava meio feio pra ele lá. Então o que fizeram? Ó, o negócio é o seguinte, neguinho, tu volta, fica bem de boinha, não toca nesse assunto, que nós vai te deixar vivinho e vai te dar um troco ainda para te ficar bem caladinho. Basicamente, eu acho que é isso que aconteceu. Por quê? Se ele sumisse por completo, foi o governo, papá mandou desaparecer, né? Então, ou é mais uma história de TikToker maluca. Saberemos isso um dia? Não sei. Vamos descobrir.